A humanidade jamais enfrentou tantas perguntas, tanta ansiedade. Às vezes, nossos problemas parecem tão grandes, as questões tão complexas, que nem queremos perguntar. Mas quando olhamos para as mudanças instáveis que acontecem por todo o mundo, é difícil não perguntar. Para onde está indo a humanidade? Parece humano. Combater a doença. E é um satélite. A Terra estaria nos enviando um chamado de alerta? Erupções vulcânicas. Existe verdade objetiva? Alguém possui a resposta para nossos anseios e desesperos? Maomé, o profeta. É discutível, em grande parte. Emoção humana. O pastor Billy Eles Graham. surgem de algum lugar dentro de nós. E onde fica tal lugar? Esse é o final dos tempos? Contagem regressiva para a eternidade. Uma distribuição Comev. Existem conceitos morais absolutos? Não existe apenas um conjunto de princípios morais e as pessoas devem concordar em obedecer a um conjunto de leis para que sua moral possa ser modificada. Mas o conceito moral pode ser diferente, quer dizer, as leis devem ser apenas uma direção básica para evitar que as pessoas se matem e prejudiquem umas às outras. Eu acho que há mais um alerta moral, onde estamos começando a questionar as coisas que nos foram passadas tradicionalmente. E eu acho que estamos tentando buscar o que é certo ou errado. E chegamos à conclusão de que não existe certo nem errado. Eu não acho que exista nenhum princípio moral absoluto. A única coisa que é verdadeira, eu acho, e que talvez deva ser considerado como uma regra básica para todo mundo, que é só faça com os outros o que gostaria que fosse feito com você. Isso já é o bastante. Eu acho que as pessoas não têm nenhuma moral. Pois é, só existe uma Madre Teresa e eu acho que não há muito mais do que isso. Oi, eu sou Bill Gallatin. Quando olhamos para o mundo hoje, vemos um mundo cheio de perguntas. Para onde estamos indo com todo esse conhecimento científico e toda essa imoralidade? Existem princípios morais absolutos? Existe um Deus. E se existe um Deus, ele é um Deus de amor? Por que tanta dor e sofrimento? E se existe um Deus, como é que podemos saber que ele realmente existe e se está disposto a se revelar para a humanidade? Existe uma verdade superior? Na minha opinião, eu acho que existe uma verdade última. Eu acho que nossa verdade superior está em nós mesmos. Todo mundo, todos a têm em seu interior e é só uma questão de ouvir a si mesmo. Eu costumava acreditar em Deus. Quando eu era mais novo, eu acreditava em todas as histórias, acreditava em todas as regras e nos mandamentos. Quando eu era pequeno, eu era católico. Então comecei a pensar mais filosoficamente sobre as coisas, com mais profundidade. Havia tantas perguntas que eu não podia responder. Então cheguei ao ponto em que realmente não sei se há respostas e não se pode negar ou confirmar também. Uma das maneiras que acreditamos que Deus tenha se revelado à humanidade é através da Bíblia. O Apocalipse é tão singular comparado aos outros escritos. Uma das coisas que é emocionante a respeito da Bíblia é a profecia. E a palavra de Deus é 100% precisa no que se refere à profecia. Nós gostaríamos de lhes apresentar um exemplo de uma profecia cumprida. Uma das profecias mais impressionantes de toda a Bíblia acontece no Velho Testamento, no livro de Daniel. O anjo Gabriel prevê o dia preciso
em que Jesus iria se apresentar como rei 5 séculos mais tarde. Em Daniel, capítulo 9, versículo 25, Gabriel diz para Daniel: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Essas são 69 semanas de anos, e os calendários antigos usavam anos de 360 dias. E então o que Gabriel está dizendo é que haverá 173.880 dias entre o mandamento até Messias, o rei. Ora, o mandamento de restaurar e construir Jerusalém foi dado em 14 de março de 445 a.C. Isso está registrado em Neemias, capítulo 2. A única vez que Jesus permitiu ser apresentado como rei foi no dia que chamamos de entrada triunfal, que ocorreu em 6 de abril de 32 depois de Cristo. De 14 de março a.C. a 6 de abril de 32 depois de Cristo são exatamente 173.880 dias. Tudo isso foi traduzido para o grego 3 séculos antes de Cristo haver nascido e permanece como uma prova incrível até o dia de hoje que Jesus era exatamente o que ele disse ser. Essa profecia numérica é tão surpreendente que os céticos concluíram que o livro de Daniel deveria ter sido escrito depois do tempo de Cristo. Mas graças à descoberta dos pergaminhos do Mar Morto em 1947, nós sabemos com certeza de que o livro de Daniel foi escrito vários séculos antes da era de Jesus. A chegada do príncipe. Essa profecia está amplamente documentada na obra clássica de Sir Robert Anderson, A Chegada do Príncipe. Mas não precisamos recorrer à história antiga para substanciar a profecia bíblica, apenas assistir o noticiário da TV. Acreditamos que estejamos na contagem para a eternidade nesse momento. Também acreditamos que poderão assistir às profecias bíblicas serem cumpridas diante de seus olhos enquanto assistem no noticiário da TV a cada dia da semana os fatos que estão ocorrendo. Também acreditamos que a Bíblia fala enfaticamente dessas coisas. Nós vamos observar 5 áreas na próxima hora que falam dessas coisas. E vamos deixar que vocês sejam os juízes. Deus está tentando alertar o mundo. Meio ambiente. Quando os discípulos foram até Jesus no Monte das Oliveiras, eles lhe pediram sinais do final dos tempos. Ele disse que haveria terremotos em vários lugares, que haveria fome e que haveria pestes. É claro que podemos ver que há grandes terremotos que aumentaram com frequência alarmante durante os últimos anos. Terremotos de grande magnitude. É claro que nos anos anteriores, dizem as pessoas, sempre houve terremotos, é verdade, mas estamos agora diante do aumento de grandes terremotos e, portanto, precisamos nos dar conta de que tais terremotos que abalam o mundo são parte de um conjunto profético global. Terremotos de magnitude de 8.0 ou mais na escala Richter são classificados como grandes pelo Relatório de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos. Estes são terremotos enormes, e se mapearmos a frequência desses grandes terremotos durante os últimos 30 anos, notamos um aumento significante. No entanto, devido a períodos relativamente curtos de rastreamento preciso, não somos capazes de estabelecer tendências conclusivas, mas podemos dizer com certeza de que essa geração está testemunhando grandes terremotos. Quando olhamos para o mapa geofísico da Terra, parece que o planeta Terra é como um ovo cozido que foi deixado cair no chão por diversas vezes. Há muitas camadas diferentes, chamadas placas tectônicas, que tendem a se mover uma ao lado da outra, e é ao lado dessas áreas de movimento, as linhas de camada de placas tectônicas, que a maior parte da atividade de terremoto ocorre. E também é interessante notar que é ao longo dessas áreas onde a maior parte da população do mundo está localizada. E quando olhamos para o relato das Escrituras sobre o futuro e a Bíblia nos diz que as cidades irão cair, é interessante notar que essas principais cidades estão localizadas ao longo dessas linhas de placas tectônicas. Minha maior preocupação é quando falam no aumento dos terremotos. E olho para trás e não lembro de tantos terremotos ocorrendo. Eu acho que os desastres são naturais, sabe? A cada século há muitos deles, então não se pode dizer nada a respeito. É natural, por isso que chamamos de natural.
Eu acho que a Terra está tentando dizer acordem, no que se refere à camada de ozônio. Está tentando pedir socorro porque estamos destruindo totalmente a Terra toda. E vai chegar o dia em que não teremos mais jeito e nenhum de nós mais vai estar vivo, porque as árvores terão desaparecido, a água será poluída e estaremos mortos. No Apocalipse capítulo 11, versículo 18, lemos: Na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira, para destruíres os que destroem a terra. Deus sabia que o homem, seguindo sem vigilância com seu egoísmo e sua ganância, eventualmente destruiria a terra. E nós assistimos enquanto o homem continuamente destrói o ambiente sem se preocupar com as gerações futuras. É verdade que essa geração contribuiu mais para a destruição do planeta do que qualquer geração anterior. Considerando a estatística, segundo Al Gore em seu livro Terra em Equilíbrio. Estamos claramente destruindo milhares de animais, espécies de aves, peixes a cada ano. Essa tendência destrutiva começou durante nossa atual geração. Estamos presenciando efeitos ambientais catastróficos neste país com a perda de terrenos úmidos e camadas. Hoje, os cientistas sabem que o dióxido de carbono atmosférico está aumentando consideravelmente. Com certeza, a queimada de combustíveis fósseis está causando danos significativos à biosfera terrestre. Quando chegarmos ao meio do próximo século, uma onda de calor de tal magnitude ou uma seca que talvez tenhamos experimentado apenas uma vez neste século, poderá acontecer uma vez a cada 10 anos. Esta geração está presenciando uma tremenda destruição ambiental, não devido ao crescimento da população, mas sim devido a uma sociedade egoísta e gananciosa que poluiu nossa água, o ar e a terra sob a bandeira do progresso e do avanço. Ozônio. Uma das preocupações que temos com a destruição da camada de ozônio é que sabemos que os raios ultravioleta aumentam e a radiação por raio ultravioleta pode causar câncer de pele. É interessante ver que, de acordo com a Bíblia, no livro do Apocalipse, ela fala sobre feridas surgindo na pele das pessoas. Então, certamente há uma possibilidade de que esse cenário que está ocorrendo esteja nos preparando para algo que ainda está por vir. É claro que se houvesse uma utilização em massa de armas nucleares, isso seria diminuir de forma dramática a camada de ozônio que protege e abriga a Terra. E seria ainda mais perigoso que as pessoas se expusessem ao sol. Já estamos tendo tanto câncer de pele e tantos problemas que surgiram devido ao aumento da radiação agora. Mas irá aumentar ainda mais de acordo com as profecias do livro do Apocalipse. A iniciativa internacional é necessária para a busca de soluções novas para a destruição da camada de ozônio, o aquecimento global e a chuva ácida. A concentração de dióxido de carbono no ar aumentou em mais de 10% desde 1958 e aproximadamente em 25% desde a Revolução Industrial. Sem ozônio em nossa atmosfera, eu provavelmente precisaria de um protetor solar fator 500 e provavelmente ainda não seria o suficiente. Com relação aos últimos dias, lemos no Apocalipse, capítulo 16. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. E foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus que tem a autoridade sobre estes flagelos e nem se arrependeram. Sem a camada de ozônio a nos proteger, nós literalmente seríamos queimados. Acrescentando isso à tendência ao aquecimento global e o efeito estufa, não é difícil se ver como essa profecia pode em breve se realizar. Clima. Uma das coisas que preocupam as pessoas hoje em dia é assistir às mudanças incomuns que estão ocorrendo no clima. Quase todos os dias, quando ligamos a televisão ou lemos os jornais, notamos que em algum lugar do mundo ocorreu alguma grande catástrofe. Foram exatamente essas as coisas de que Jesus falou, os sinais de alerta que indicariam que a época de sua volta chegaria logo. Várias referências proféticas foram feitas sobre uma maior incidência de clima caótico nos últimos dias. Jesus disse: porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio da criação.
E o apóstolo Paulo escreve que toda a criação se desenvolverá e lidará com a aflição do parto, ansiosamente aguardando a redenção. Assim como as dores do parto da mulher aumentam em frequência e em intensidade quando se aproxima o nascimento, assim também nos diz a Bíblia. A criação irá se desenvolver e labutar com aumento de frequência. Até mesmo o apóstolo João, no livro do Apocalipse, escreve sobre os barulhos. Houve barulhos, trovões, raios, terremotos, intenso fogo durante os últimos dias da terra. A seguinte citação foi retirada de um exemplar de dezembro de 1994 de World Watch, Observador Mundial. Uma coleção de matérias da imprensa compiladas pelo grupo ambiental Greenpeace sobre 6 continentes entre 90 e 94 apresenta um registro impressionante sobre as maiores inundações, as mais longas estiagens, os incêndios ambientais mais graves e as piores ondas de calor já registradas. Eles prosseguem afirmando que desde o final da década de 80 aconteceram furacões em várias partes do mundo com alarmante frequência. Fome, peste. Dentre as muitas profecias que Jesus fez sobre os últimos dias, seus discípulos disseram: Mestre, qual será o sinal de sua vinda e o final dos tempos? E ele lhes disse que dentre os sinais haveria a fome e a peste. E há uma estimativa de 5 a 20 milhões de pessoas que morrem de fome a cada ano. No que se refere a epidemias, todos já conhecem a AIDS. É um vírus que surgiu nos últimos anos e os cientistas estão muito preocupados. Os cientistas médicos, com o fato de que as bactérias estejam se tornando imunes aos antibióticos, nós poderíamos ter uma verdadeira epidemia que faria com que a peste bubônica parecesse um piquenique de escola dominical se algumas dessas bactérias imunes se espalhassem por aí. Elas são imunes, não há nada que se possa fazer. E temos também outros vírus, outras infecções que surgiram na África, em locais onde não sabem o que fazer com eles. Não é uma questão de se tornarem imunes aos antibióticos. Não existem antibióticos que afetem tais bactérias. Portanto, há muita preocupação e é exatamente como Jesus previu. Lemos constantemente sobre a fome que assola várias partes do mundo e ao lado dela, é claro, os vírus, o HIV e vários outros tipos diferentes de vírus para os quais ainda não foram encontradas cura. Então, esses são os sinais do próximo retorno de Jesus Cristo. Acabamos de assistir os efeitos devastadores no meio ambiente. Terremotos, fome, epidemias, a destruição do ozônio. E podem dizer que é fácil prever tais coisas. Eu poderia prever um terremoto e possivelmente o jornal informaria sobre ele em sua edição de amanhã. Mas será que podemos explicar o aumento da velocidade dessas coisas ao mesmo tempo por todo o mundo? Agora vamos explorar a tecnologia. Como é possível que há 4.000 anos um profeta pudesse ter descrito de forma tão detalhada a tecnologia que está acontecendo por todo o mundo, se não existia naquela época? Tecnologia. Dentre as profecias de Daniel, é claro, nos últimos dias, ele especifica claramente que nos últimos dias o conhecimento irá aumentar e muitos estarão indo para lá e para cá. E eu viajo muito, provavelmente uns 240 mil quilômetros por ano, e eu posso lhes afirmar que penso nisso toda vez que chego no aeroporto e me lembro quando tudo isso não era assim. É impressionante. A gente chega no aeroporto, milhões e milhões de pessoas vão e vêm. Eu mesmo estou indo para a Europa. Nos últimos 2 meses estive na América do Sul e no sul da África. E é impressionante ir para lá e para cá, exatamente como disse a Bíblia. E o conhecimento irá aumentar. É só olhar para um computador e ver o que está acontecendo. A explosão de conhecimento na internet é exponencial. Está além de tudo que qualquer pudesse ter imaginado. E o aumento do conhecimento é exatamente o que a Bíblia previu. De acordo com o profeta Daniel, cujas palavras foram registradas há 2.500 anos, nos últimos dias nós devemos esperar um tempo onde as pessoas viajarão para lá e para cá, literalmente ao redor do mundo, e o conhecimento irá aumentar, havendo uma explosão da informação.
Hoje, quando olhamos para a era da informação em que vivemos, notamos que as palavras de Daniel estão se cumprindo bem diante de nossos olhos. É interessante que nos dias de Davi ou de Abraão, nós nos comunicávamos através de mensagens escritas à mão, viajávamos com a velocidade do cavalo e nos vestíamos através da economia agrária. Se formos um pouco adiante, no tempo de George Washington, a comunicação era feita por escrito, ele viajava a cavalo e ele se vestia através da economia agrária. E agora, pouco tempo depois, nos comunicamos com a velocidade da luz, viajamos à velocidade do som e criamos os átomos e moléculas que desejamos para fazer tecidos sintéticos. É incrível notar a velocidade com a qual a tecnologia enriqueceu nossa cultura do ponto de vista tecnológico. À medida que observamos a explosão de tecnologia e conhecimento, assim como a revolução nos transportes e na comunicação, nos perguntamos como é que o profeta Daniel poderia ter previsto tais fatos há 2.500 anos. Tecnologicamente, nós chegamos tão longe. Em nossos avanços e tudo o que estamos fazendo, é impossível não nos enxergar avançando, mesmo que isso cause reveses. Os cientistas disseram... Eu acredito em termos de conhecimento humano. Nós sabemos talvez mais do que sabíamos, sei lá. Acho que há mais ou menos um século atrás. Então, quer dizer que estamos explodindo. Bem, de acordo com o desenvolvimento das comunicações, podemos saber o que acontece através do mundo em 2 segundos. E há 100 anos não podíamos fazer isso, e agora nossa comunidade é global. A comunicação, sabe? A gente pode ligar para qualquer lugar do mundo, pode ligar o seu computador e ir a qualquer lugar. Isso é muito importante. A tecnologia está se desenvolvendo. Assim, vemos cada vez menos dinheiro sendo usado, mais cartões, cheques, compras pela internet. E pode crer que, em breve, o dinheiro será obsoleto. A marca da besta. No Apocalipse, capítulo 13, lemos: A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Somos informados de que o método final de troca não será dinheiro, mas será feita através de uma marca determinante, que é colocada sobre a mão direita ou sobre a testa de uma pessoa. E na tecnologia moderna, não apenas vemos isso como algo potencial, como já está acontecendo hoje em dia. É interessante que em nosso tempo haja uma tecnologia com a qual Hitler, Stalin ou qualquer outro ditador mundial sonharia, e que são os mecanismos eletrônicos através do qual podemos controlar todo o comércio nos limites de uma nação ou talvez até mesmo de todo o mundo. Através de transações sem uso de dinheiro, com códigos de barra, com chips implantados e o que mais haja. Recentemente, eu levei meu gato ao veterinário para uma cirurgia e lá me perguntaram se eu estaria interessado em identificá-lo através de um chip de silício implantado sob a pele. Todas essas coisas que estão acontecendo em termos tecnológicos se encaixam com o que dizem as escrituras sobre o que irá acontecer nos últimos dias, quando nenhum homem, mulher ou criança poderá comprar ou vender, a não ser que tenha uma marca particular. Seria possível que um chip de identificação implantado no tecido do corpo fosse o meio utilizado? As pessoas sempre se perguntam se estamos realmente no final dos tempos e o que seria essa conversa de últimos dias. Há um número de sinais que a Bíblia nos dá que realmente identificam a nossa geração como a primeira que poderíamos dizer que esteja de fato nos últimos dias, que tudo isso está para terminar. Uma delas encontramos em Apocalipse 13, onde a Bíblia afirma que um homem irá surgir e que irá controlar o mundo. Pois é, temos muita tecnologia para controlar o mundo, e parte do que é controlado são todas as transações bancárias e o comércio. Poderíamos ter feito isso no passado, nem ter imaginado que houvesse isso no passado. Alguém surgindo e controlando todo o mundo, todas as transações bancárias e o comércio, e temos tecnologia para isso, tecnologia com que jamais sonhamos. Comunicações. Jesus, ao falar dos últimos dias, diz:
E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando pensamos que há 2000 anos muitas nações, inclusive as Américas, ainda não estavam descobertas, é impressionante saber que Jesus fez uma declaração tão chocante. Somente a partir de 1980 é que a realização de tal profecia pôde ser constatada. Através do uso de satélites de comunicação global e outras tecnologias de comunicação, o evangelho de fato está sendo pregado em todas as nações. É interessante que no livro do Apocalipse, como João viu um anjo voando no meio do céu, tendo com ele o perene evangelho. E ele está proclamando o evangelho a todo mundo. Então não seria exagero encarar a rede de satélites que criamos para a comunicação mundial e notarmos agora que podemos nos comunicar com o mundo todo através desses satélites que voam pelo meio do céu, permitindo que um homem que controle o mundo possa guiar e governar as atividades do mundo, assim como permitir que o evangelho possa ser pregado a todas as nações e a todas as pessoas através dessa rede de satélites. É interessante como a Bíblia nos diz que haverá 2 testemunhas enviadas por Deus e elas serão assassinadas em Jerusalém e o mundo todo irá ver seus corpos estirados nas ruas de Jerusalém. Isso, novamente, seria uma impossibilidade se não possuíssemos sistemas de comunicações mundiais através de satélites. De forma que um acontecimento pode estar ocorrendo em Jerusalém e podemos estar sentados em nossas salas assistindo tal evento ocorrendo e então a profecia, por mais ousada que parecesse, é atualmente uma realidade. Imagem da besta. Há tantas profecias sobre os últimos dias que ninguém poderia ter sonhado. E uma delas, em Apocalipse 13, diz que o falso profeta irá surgir, o segundo homem, o assistente do anticristo, quem o apoia e que faz milagres e coisas assim. E uma das coisas que ele faz é criar uma imagem da besta e fazer com que tal imagem fale. Novamente, há 100 anos atrás, há 1000 anos atrás, não se poderia sonhar que isso pudesse acontecer, mas hoje nós temos toda uma ciência da robótica que se desenvolve tão rapidamente. Eu já conversei com pessoas envolvidas nisso e é impressionante o que eles conseguem fazer, mas sonhar com isso há 2000 anos atrás, não. É uma profecia que vemos ser realizada. É Deus inspirando os homens a escrever tais coisas. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 15, lemos: E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. É essa geração que testemunhou a criação de humanos como robôs, da biônica e da engenharia genética. Muitas religiões já adoram imagens e Hollywood pavimentou o caminho para nossa aceitação de humanos que são máquinas. Então, estamos cientes de que a tecnologia existe hoje e nossa sociedade está sendo condicionada a adorar humanos como imagens. Armas nucleares. Jesus deu a seus discípulos informações secretas sobre sua segunda vinda, conforme registrado em Mateus 24. E nessas informações ele afirma que haverá tão grandes tribulações como jamais o mundo presenciou antes ou verá novamente. De fato, ele disse que se os dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. É interessante ver que a tecnologia que possibilita que tal profecia seja cumprida não tem existido até nossos dias. Se falássemos nesses termos durante o período do Império Romano, ou se falássemos nesses termos mesmo na época da Guerra Civil, a tecnologia para varrer todo o mundo não seria uma projeção realística e, no entanto, hoje, nossa tecnologia torna possível tal profecia. Cada líder político do planeta toma suas decisões sob a ameaça da possibilidade de estar dando origem a uma guerra nuclear mundial, que de fato poderia destruir todos os seres vivos do planeta. Em Zacarias 14, versículo 12, escrito há 2500 anos atrás pelo profeta Zacarias, cito:
A sua carne se apodrecerá estando eles de pé. Apodrecer-lhe-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. De que estaria falando ele? Tal não poderia ser imaginado há 2.500, a 2.000, a 1.000 anos ou a 100 anos passados, pois tem a ver com armas nucleares. Isso é exatamente o que fazem as armas nucleares. Vocês sabem o que está acontecendo no Oriente Médio. O Arafat não esconde isso, não é paz. É uma outra forma de se fazer a guerra. Conseguir algum território dentro de Israel para destruí-los, pôr em prática a conclusão máxima, a solução final de Hitler, acabar com eles. Daniel capítulo 8, versículo 20, fala do anticristo que através da paz irá destruir muitos e finalmente irá liderar seu exército do mundo contra Israel. Israel não será destruída pelas chamas sem usar sua mais moderna arma. E eles têm armas nucleares, sabemos disso, e irão usá-las. Uma guerra nuclear começará no Oriente Médio. Isso é exatamente o que Zacarias 14:12 diz. E acho que não resta dúvida. Quando recebi informações de cocheira no quartel-general da OTAN em Bruxelas, nosso embaixador e nosso secretário de defesa assistente junto à OTAN admitiram que acreditavam que uma guerra nuclear no Oriente Médio seria uma certeza, sendo apenas uma questão de tempo. A Bíblia prevê a situação moral da humanidade no final dos tempos. Será que estaríamos testemunhando tais coisas? Moralidade. Jesus disse em Mateus 24, versículos 4 e 5, que nos últimos dias muitos viriam em seu nome proclamando ser o Cristo e que enganariam a muitos. Em minhas viagens através do mundo nos últimos anos, eu realmente encontrei pessoas que seguiam líderes que proclamavam ser Cristo, e isso não aconteceu em apenas 1 ou 2 países, acontece no mundo todo. Por exemplo, enquanto eu falava em Moscou, um sujeito apareceu, interrompeu a palestra e disse que o que eu falava sobre a Bíblia não era verdade, que eles estavam seguindo o Messias, o verdadeiro Messias, e que ele lhes dizia a verdade e que as pessoas deveriam seguir tal recado ao invés de seguirem a Bíblia. Ele era um pregador itinerante, ex-carpinteiro. Nunca tinha saído do pequeno país de Israel. E ele ousou dizer que nos últimos dias muitos virão em meu nome. Eles não irão se intitular Buda, eles não vão se intitular Confúcio, eles irão se intitular Jesus Cristo. Isso foi bastante audacioso. E mesmo assim temos toda espécie de gente dizendo ser Jesus Cristo. Eu sou Deus. Vocês não sabem quem vocês entrevistaram agora. Esse homem é simplesmente Deus. Suas vidas abreviadas por um louco que proclama ser Deus. A reencarnação de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi um grande mestre, como ainda é hoje. A palavra que se torna carne, como diz a Bíblia. O próprio Jesus alertou que nos últimos dias muitos viriam dizendo ser o Cristo e o Messias. A paisagem hoje está literalmente repleta de indivíduos que dizem ser Cristo, e os gurus orientais estão bem no topo dessa lista. Nós, hoje em dia, estamos vendo muitas pessoas dizendo ser o Messias. O mais recente foi Farrakhan, que acaba de anunciar que ele é o Messias dos tempos modernos. E muitos estão sendo enganados. Jesus disse: falsos profetas e falsos messias surgirão. Eles apresentarão grandes sinais e maravilhas e enganarão, se possível, até mesmo os escolhidos. Há tantas pessoas hoje em dia na nova era que proclamam serem messias ou dizem estar transmitindo a sabedoria do Messias. Há Shirley MacLaine declarando que ela é Deus e é algo que me impressiona. As mentiras nas quais os homens acreditam, uma vez que rejeitaram a verdade. As palavras de Cristo estão se realizando. Hoje, diante de nossos olhos, esses são os sinais dos últimos dias, de acordo com Jesus. O oculto. Nas últimas décadas, eu venho acompanhando um padrão em nossa sociedade atual, através do qual as pessoas estão incrivelmente interessadas numa dimensão metafísica, mística, oculta. E isso é algo que literalmente está acontecendo em todos os países do mundo.
Hoje, através do conceito de que Deus é tudo, porque as pessoas adotaram um ponto de vista metafísico oriental, elas se voltam para a yoga, para a meditação, para experiências extracorpóreas ou para uma crença na consciência dos cristais. As ideias consideradas pagãs no passado estão sendo adotadas hoje como uma nova espiritualidade e estão literalmente sendo adotadas em todo o mundo. Em 1 Timóteo 4, versículo 1, ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos dos demônios. Eu tenho viajado pelo mundo entrevistando pessoas que usam drogas, psicodélicos, que praticam yoga, que se submetem à hipnose. Há cerca de 200 maneiras de se chegar ao estado alterado de consciência. No estado normal de consciência, o espírito faz funcionar o seu cérebro. No estado alterado, tal ligação é relaxada, permitindo outro espírito para se interpor. Desligar os neurônios do cérebro, criando um universo de ilusão, se refere a ter cuidado com ceder a espíritos sedutores e doutrinas dos demônios. Uma das grandes coisas de hoje em dia é a incorporação, a comunicação com seres espirituais, presente no mundo dos negócios. E como já disse, eu viajei pelo mundo entrevistando pessoas e posso lhes dizer isso. Há uma comunhão da informação que lhes é transmitida. Todos recebem a mesma revelação dessas entidades espirituais. Paulo falou sobre a doutrina dos demônios em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, e que estaria envolvida num logro que também ocorre em nome do cristianismo. Ele falou sobre muitas pessoas que desviariam as pessoas, e é isso que estamos vendo acontecer. Um dos maiores enganos que ocorrem em nosso tempo está acontecendo em nome do cristianismo, quando as pessoas adotam uma forma de cristianismo baseada em experiências extrabíblicas. Quem somos nós? Somos contra a mistura de raças. Somos a favor de Jesus Cristo. Está trazendo uma criança para esse meio. Acha que isso é bom para ela? Eu sei o que é bom para ela. Pois a Bíblia diz que devemos criar as crianças da maneira que deve ser. E esta é a maneira. Havia alguma outra coisa que controlava completamente o meu corpo. Muitas coisas estranhas estão ocorrendo em nome do cristianismo. Nós vemos o surgimento da adoração satânica, dos cultos satânicos. Nós o ouvimos através dos músicos. Nós o vemos invadindo a cultura da juventude de hoje. E nós vemos os jovens fazendo coisas tão terríveis, coisas inimagináveis. Por que são atraídos para esses cultos satânicos? Por que eles não podem ser atraídos para esses cultos? Porque eles não foram informados sobre a verdade do Evangelho. Porque os pais deles não compartilharam com eles a verdade de Deus. Nós temos uma epidemia de jovens participando em algumas formas de satanismo. Vamos pegar uma parte do sangue ou do corpo e beber ou comer. Todas as religiões estão se unindo ao satanismo. Estamos inaugurando uma nova era satânica. A evidência está à nossa volta e tudo que precisamos fazer é vê-la. Salve Satanás! Salve Satanás! Salve Satanás! Há um grande fascínio pelo oculto, porque eles não têm a verdade de Deus em seus corações. Nunca antes vimos tal explosão de cartomantes, hipnotismo, videntes, feiticeiros, masmorras, dragões e esse tipo de coisa que vemos no nosso mundo de hoje em dia. Eu tentei algumas coisas diferentes, magia, Krishna, coisas assim. Eu sou livre e aberta, mas eu acredito realmente que os deuses foram apenas inventados para ajudar a encontrar uma razão para a vida, porque não sabemos as respostas. Acho que estamos nos tornando mais tolerantes. Os crimes e as coisas que acontecem na sociedade estão fazendo com que a moral decaia e nos tornemos mais tolerantes. Menos pessoas estão indo às igrejas, é o declínio dos valores morais, valores éticos, novamente atribuídos ao controle dos pais. Nós, como adultos, temos a tendência a dizer uma coisa e a fazer outra. Mas nós queremos que as crianças façam exatamente o que mandamos quando lhes mostramos algo totalmente diferente. Em outras palavras, quer dizer, faço o que eu digo, mas não o que eu faço.
declínio moral. Legalize o aborto. Em 2 Timóteo, capítulo 3, nós lemos: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo uma forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Essa geração tem assistido à explosão de pornografia e o aumento dramático do aborto, sendo exigido em todo o mundo. Nós, como geração, somos amantes do prazer e somos insolentes para com Deus. Um exemplo de nossa geração profana é a explosão de prostituição infantil, de acordo com World Watch. A prostituição infantil por todo o mundo aumenta de forma desmedida. Somente na Tailândia há uma estimativa de 800 mil crianças prostitutas, a maioria com menos de 16 anos. Ou consideremos o fato de que a legalização do aborto se espalhou mundialmente a partir de 1960. De acordo com Planned Parenthood, 50 milhões de bebês são abortados a cada ano em todo o mundo. Em outras palavras, essa geração está assassinando 137 mil bebês indefesos a cada dia. Certamente, é uma geração sem amor, brutal. Jesus declarou: Pois assim foi como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Não é surpresa que nos tempos de Noé, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Quando ouvimos as notícias e sabemos dos crimes hediondos que são cometidos pelo mundo, lamentavelmente sabemos que tal profecia também está sendo realizada. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Não acredito que tenha acontecido! Malvado, brutal, repugnante e horrível. Escolha uma palavra. Após 4 décadas de aumento nos índices de criminalidade, 6 vezes mais assaltos à mão armada, agressões, o triplo de números de estupros, o dobro de números de homicídios, a questão é: por quê? O número de adolescentes que mataram foi além do dobro desde 1985. Isso é ruim, e a pior notícia é o que ainda está por vir. Uma das coisas que quase todos observam hoje é a violência, o terrorismo, a imoralidade que está acontecendo literalmente ao redor do mundo. E as pessoas se perguntam: o que está acontecendo? Por que está acontecendo? O que está acontecendo ao comportamento humano? De acordo com o livro de Romanos, capítulo 1, podemos facilmente entender isso porque a Bíblia nos diz que quando o homem rejeita a Deus como Criador, nós podemos esperar ver o homem seguir o caminho da depravação. Quando não há Deus, o homem não presta contas a Deus. Não há moral, não há valores e o homem pode criar suas próprias regras. Jesus disse: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. E em Gênesis 13:13, que se refere aos dias de Ló, nós lemos: os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Hoje a perversão e o prazer sensorial não são apenas tolerados, mas com frequência até mesmo ostentados. Mas Jesus nos diz que em meio a essa perversidade, Sodoma era próspera e havia uma falsa sensação de paz. E hoje, como um todo, nossa sociedade é mais próspera do que qualquer geração prévia. Mesmo assim, nossa perversidade continua sua espiral descendente. De acordo com a US News and World Report, os americanos gastaram cerca de 8 bilhões em pornografia em 96. Isso é mais do que os americanos gastaram em 96 com a indústria de música de rock ou em todos os filmes de Hollywood reunidos. E à medida que olhamos para o nosso panorama moral e social, devemos concluir que o final dos tempos está próximo. Israel. Esta é uma nação cuja história foi prevista pelos profetas de Deus.
Se quiserem saber qual é o tempo pelo relógio de Deus, olhem para a nação de Israel. Israel é a chave da profecia. Se querem provas da Bíblia, olhem os judeus. O Senhor prometeu aos judeus que se afastassem dele, e ele se afastaria deles, e eles seriam dispersados por todo o mundo. Isso sabemos que ocorreu. Porém, o impressionante, a coisa milagrosa, é que apesar de terem ficado quase 2000 anos sem terra, mesmo assim, eles mantiveram sua identidade nacional. Isso é algo totalmente sem paralelo na história do homem. Nenhuma outra nação foi capaz de manter sua identidade nacional por mais de 300 anos sem uma terra natal. Deus não apenas preservou a identidade nacional dos judeus, mas prometeu que nos últimos dias os reuniria novamente em sua terra natal. Em Ezequiel capítulo 37 nós lemos: Assim diz o Senhor Deus: Tomar-vos-ei entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra e a tornarei uma nação na terra das montanhas de Israel. De forma surpreendente, essa geração assistiu à realização de tal profecia. Hoje mesmo, milhares de judeus continuam a se reunir novamente na nação de Israel. Uma nação que permaneceu em ruínas por quase 2000 anos. A Bíblia fala sobre Israel ser reunida em sua terra. Isso não é novidade. Em 14 de maio de 1948, o Estado de Israel foi reestabelecido. A Bíblia diz que eles retomariam a Jerusalém Bíblica, e em junho de 1967 ela foi reavida, a Jerusalém Bíblica. Eu vou preservá-los como um grupo nacional étnico identificado de pessoas, porque nos últimos dias eu vou trazê-los de volta para sua terra. Em 1948, ele os reuniu de volta em sua terra, e eles têm continuamente retornado para a terra de Israel desde então. Cálice de Tontiar. No livro de Zacarias, capítulo 12, Zacarias prediz que Jerusalém será feita uma taça de tontear para todas as nações do mundo. Todas as nações que se erguerem contra ela serão feitas em pedaços, segundo a linguagem dele. Temos uma cidade que não é grande, que não tem recursos naturais, não tem porto, nem rio, não tem motivo para ser relevante no cenário moderno. É importante para quem? Para uma minoria de judeus, não para todos eles. Para o Islão a teve durante 1000 anos e deixou que virasse cascalho, até que descobriram que era importante para os judeus. Então, é claro, se tornou muito importante para o Islão. Para os cristãos, bem, nós gostamos de visitá-la, mas não morreríamos por ela. Então, a ideia de que Jerusalém será uma pedra pesada para todo o mundo, à sua luz, parece absurda. Se olharmos à nossa volta hoje, enquanto assistem esse vídeo, o pessoal dos governos de cada capital das nações importantes, internacionalmente relevantes no planeta Terra, luta para saber a postura a tomar, como lidar com o que o pessoal da inteligência chama de a luta por Jerusalém. Zacarias capítulo 12, Deus disse: Eu farei de Jerusalém um cálice de tontear. É difícil acreditar. Há 2500 anos, Jerusalém jazia em ruínas, cercada por desertos. E Deus disse: Deixe-me dizer uma coisa. O dia virá quando quase 6 bilhões de pessoas estarão com seu olhar em Jerusalém, com medo e tremendo, sabendo que a próxima guerra mundial, quando começar, vai ser por causa daquela cidade que é um lugarzinho de nada. Não dá para explicar isso de forma lógica. Até a importância de Israel como local religioso não explica o interesse do mundo sobre essa pequena nação. Porque se compararmos o número anual de turistas que visita Israel com o número que visita o relicário de Lourdes na França, notamos que os turistas visitam um único relicário mais vezes do que visitam Israel. Eu acho que a próxima guerra nuclear pode acontecer em algum lugar do Oriente Médio, porque as diferenças são antigas e religiosas.
Pessoalmente, não acho que eles vão conseguir resolver a questão entre palestinos e israelenses e... acho que é um beco sem saída. Eu não sei por que Hitler tinha tanto ódio deles. Talvez ele... eu não consigo entender. Eu acho que essas pessoas que odeiam os judeus e tudo são... eu acho que eles têm medo deles. Eu acho que o povo judeu tem má reputação há muito tempo. Antissemitismo. Há 2000 anos passados, o profeta Jeremias disse: falosei um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, e os porei por objeto de espanto e de assovio e opróbrio entre todas as nações. Vejam como Israel está só. O Senhor disse: embora todo o mundo se una contra eles. No versículo 37 de Deuteronômio 28, temos o antissemitismo. Muitos outros versículos. Israel será odiado, perseguido, e eles serão mortos como nenhum outro povo. Há muitos grupos minoritários que acham que foram oprimidos e maltratados, mas nenhum como Israel. E não temos tempo para lhes dar exemplos, mas o antissemitismo é horrível. Visitem Auschwitz. Sabiam que depois de Auschwitz, depois que aqueles sobreviventes esqueléticos foram soltos, 1.500 deles foram mortos pelos poloneses quando voltaram tentando reaver as casas das quais a Gestapo os tinha tirado para exterminá-los? Isso foi depois do Holocausto. 6 milhões morreram nas mãos dos nazistas. O ano era 1967, Israel lutando para sua sobrevivência contra as forças árabes combinadas. A tropa não conseguiu impedir que radicais palestinos atacassem e matassem israelenses. O antissemitismo continua até hoje. Deus o previu, mas ele disse: 1000 Hitlers não poderão varrê-los. Eu vou preservá-los como um grupo nacional de pessoas com identidade étnico, porque nos últimos dias eu vou levá-los de volta para sua terra. Israel floresce. O profeta Isaías disse isso: dias virão em que Jacó lançará raízes, Israel florescerá e brotará e encherá de frutos o mundo. A nação de Israel se tornou o terceiro maior exportador de frutas no mundo. Deus falou sobre as montanhas de Israel e que elas seriam plantadas novamente. Seriam reflorestadas, a terra seria arada e essa terra se tornaria tão árida, frutificaria como o jardim do Éden. Deus disse: eu farei, e ele fez. Se forem até Israel, verão os campos cobertos de verde, cobertos com árvores, e poderão ver o que Deus fez. Olhamos outro versículo interessante, no Velho Testamento. Isaías 27, versículo 6. Aspas. Israel florescerá e brotará, e encherá de frutos o mundo. Fecha aspas. É isso mesmo. Era um deserto até há poucos anos atrás. Não era habitado e parecia ser inabitável. Se forem a Israel hoje, as florestas que plantaram trouxeram um aumento nas chuvas. E em Joel 2, versículo 23, isso foi previsto. Israel vende flores para a Holanda. Isso é surpreendente que exatamente o que foi previsto nas Escrituras esteja acontecendo em nossos dias. Se forem lá, Israel está florescendo como um botão. De acordo com o Biro Central de Estatísticas de Israel, o país aumentou significativamente a irrigação na terra durante nossa atual geração. Vista do espaço, aquela terra que sempre fora árida, hoje está repleta de vegetação, em total contraste com as nações vizinhas, que são praticamente áridas. O templo. Das muitas passagens das Escrituras da Bíblia que se referem ao futuro, profecias que dizem respeito à nação de Israel, nós ficamos sabendo que o templo deve ser reconstruído para que tais profecias sejam realizadas. É interessante notar que os judeus estão muito interessados em reconstruir seu templo. Houve muitos grupos formados com a intenção de reconstruir o templo.
Eles já estão fazendo instrumentos para serem usados no templo para os sacrifícios e para a adoração no templo. E podemos ir a Jerusalém hoje e ver móveis e utensílios que já foram feitos de acordo com as leis levíticas. Uma das próximas coisas a acontecer será a reconstrução do templo. Como sabemos, Jesus, Paulo e João fazem referência a isso. E as notícias vindas de Israel informam que eles estão se preparando para a reconstrução. O Instituto do Templo fabricou 63 dos 103 implementos a serem usados pelo templo. Há centenas de jovens sendo treinados para servirem como sacerdotes no templo. Os cientistas se empenham tentando resolver o que ainda falta e na tarefa de saber qual deverá ser a precisa localização do templo. Há algo na alma dos israelenses a respeito desse templo. Eles já têm planos, já têm as pedras, já têm os instrumentos, têm os mantos e estão prontos para agir. E o templo, de fato, será reconstruído. E o anticristo é aquele que irá permitir que isso aconteça. Vários versículos bíblicos confirmam que o templo judeu será reconstruído em Jerusalém durante os últimos dias. Em Apocalipse, capítulo 11, versículo 1, nós lemos: Dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Deus previu tudo isso. E este é o grande sinal. Perguntariam, Deus existe? Como sei que Deus existe? Israel, olhem só, exatamente o que ele disse que ia acontecer, aconteceu. Não podemos ser ateus, não podemos ser agnósticos, ninguém pode negar isso. São fatos. Aconteceu diante de nossos próprios olhos e, é claro, ainda há mais por vir. E porque o que ele previu já aconteceu, nós temos toda a confiança de que o que ele diz que ainda está por vir irá acontecer exatamente como diz a Bíblia. Neste segmento, examinaremos a profecia bíblica relativa a um único sistema global, político e religioso, que será necessário para que o homem sobreviva. Unidade global. De acordo com a Bíblia, nos últimos dias, todo mundo se unirá numa espécie de comunidade global governada por um homem, empossado por Satanás, conhecido como a besta, ou o anticristo, ou o homem do pecado, ou o filho da perdição. Em Apocalipse, capítulo 13, lemos: E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? A Bíblia indicou que no final dos tempos, como ela o chama, surgirá um líder global. E ele vai ser o homem mais atraente que o mundo já viu. O mundo irá adotá-lo e, incidentalmente, ele será um homem de paz, um homem de finanças, não militar. Ele se tornará poderoso em termos militares para que quem venha guerrear contra ele se arrependa. Em 1995, centenas de líderes políticos, de negócios e religiosos se reuniram em São Francisco para o primeiro Fórum Anual do Estado Mundial. Sua missão declarada é a construção da primeira civilização global. Propostas incluíram a criação de uma linguagem comum, uma moeda única e a união e aceitação de todas as religiões. Um dos líderes religiosos disse que o universo está buscando se realizar através de nós. E à medida que estudamos os eventos mundiais, devemos concluir que o mundo está trabalhando no sentido de uma nova ordem mundial. É interessante quando examinamos o que acontece em cada país. Não apenas na América, mas também na maioria dos países da Europa, parece estar havendo uma motivação secreta sendo seguida no sentido de um governo global socialista centralizado. Nós vemos tal tendência nesse país e o governo Bush deixou isso bem claro. O governo atual também claramente se encaminha para esse intuito. Nós notamos que na Inglaterra, na França, na Alemanha, os políticos subvertem seus próprios interesses nacionais em direção ao sonho de um governo mundial. Há muitos motivos para isso. Os idealistas acreditam que isso possa ser melhor para o meio ambiente, para a Terra, e outros dizem que a motivação verdadeira provavelmente seria a proliferação nuclear.
Não, o mundo está caminhando para um desastre e quando nos atemos a tais questões, a conclusão a que se chega é que a única resposta seja a supervisão global. A maior parte da liderança mundial persegue um ideal que presume que será necessário haver um único governo do planeta Terra e o desafio diante da humanidade é como chegar a ele de forma não violenta. Unidade religiosa. Acho que todos sabem que estamos seguindo para um governo mundial único. Temos que nos livrar das guerras, da rivalidade entre nações, mas estamos também caminhando para uma religião mundial. É preciso. A maioria das guerras, mesmo agora nesta terra, são entre facções religiosas, facções tribais. Então temos que ter uma religião mundial, assim como um governo mundial único. Os dois se encaixam. Agora que temos um movimento ecumênico nos levando nessa direção e que o Papa é o líder de tal movimento, não pode ser negado. O mundo todo está interligado. Não é cada país por si só e outro país por sua conta. Isso entre comércio, viagens, interdependência de fazer, de sobreviver nesta terra, que irá, cedo ou tarde, entender que temos que trabalhar juntos. Pelo que vejo, o Papa está tentando fazer com que as pessoas entendam que os problemas que têm são individualmente superficiais e que uma visão maior do mundo deve ser expressada. Bem, o intuito maior do Papa hoje, eu acho, seria a paz mundial. E acho também que ele deseja uma religião suprema. Em 1986, em Assis, na Itália, o Papa João Paulo convidou 130 líderes das principais religiões mundiais para se reunirem e orarem pela paz. Esse Dia Mundial de Oração pela Paz, para o qual vieram de tantas partes do mundo, gentilmente aceitando o meu convite. Orando juntos estavam budistas, maometanos, hindus, sacerdotes e até espíritas. O Papa agressivamente procurou um terreno comum e a unidade entre as pessoas de todos os credos. A Bíblia também se refere à liderança da cidade de Roma, principalmente num sentido eclesiástico, e o surgimento do Vaticano, no papel de ser líder de um movimento ecumênico, parece absurdo se estudarmos a estreiteza e a concentração e o conservadorismo dos católicos durante os últimos 1000 ou 1500 anos. Predizer que Roma seria líder no sentido da nova era ou no sentido panteísta parece realmente um absurdo. E mesmo assim, se observarmos dia a dia o Vaticano adotando a evolução, parece brincadeira. E está acontecendo. Então, a questão é que quanto mais estudamos esses principais temas da Bíblia, e quanto mais nos preocupamos em colocar o horizonte mundial em perspectiva, mais parece que estamos rumando para aquele período sobre o qual a Bíblia tem tanto a dizer. E é claro que tudo isso chega ao clímax com essa ideia bizarra de que Jesus Cristo, o Criador do Universo, que se fez homem e cumpriu seu destino por nosso bem, irá voltar para consertar essa confusão. É esta geração que irá testemunhar o retorno de Jesus Cristo? Eu acredito que estejamos vivendo os dias mais significativos da história que o mundo já conheceu. A profecia bíblica está sendo realizada e a volta de Jesus Cristo está próxima. É hora de tomar uma decisão. É hora de reconhecer e aceitar quem é Deus e o que Ele fez. Nós estivemos falando sobre sinais e sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Ele disse no Evangelho segundo Lucas: quando virem as coisas começarem a acontecer, então olhem para cima e ergam suas cabeças, pois sua redenção está se aproximando. Ele não disse quando estiverem realizadas completas, mas quando começarem a acontecer, e é hora de olharmos para cima e erguer nossas cabeças. Se existe um tempo em que precisamos esperar o retorno de Jesus Cristo, esse tempo é agora. Eu acredito que estejamos mergulhando naquele período de tempo sobre o qual a Bíblia fala mais do que qualquer outro período da história, pelos seguintes motivos.
À medida que estudamos a Bíblia, existe provavelmente uma dúzia de temas principais de profecia. Há todo um tema sobre a nação de Israel, a cidade de Jerusalém, o templo. Há todo um tema sobre Babilônia. E vemos a Babilônia ressurgindo na história universal. Saddam Hussein passou 25 anos reconstruindo a Babilônia e gastando mais de $1 bilhão. Há todo um tema sobre Magog, que fica na Rússia, e seus aliados invadindo Israel. Enquanto acontece o ressurgimento da Europa como um supercontinente, há um movimento em direção à religião global. E, ao mesmo tempo, há um movimento no sentido do governo global. Se olharmos cada um desses tópicos, não é só um deles. São todos eles que estão sendo colocados diante de nossos olhos de forma sem precedentes. A Bíblia é singular? Durante muitos anos de minha vida, eu adotei uma visão do mundo que era baseada em ideias humanistas. Mas um dia eu me dei conta de que o que a Bíblia tinha a falar, não apenas do passado, mas sobre o presente, o futuro, na verdade fazia sentido e estava de acordo com as coisas que via, as provas observáveis. E eu descobri que a palavra de Deus é a verdade e que podemos confiar nela, podemos acreditar nela, podemos confiar em cada palavra. De todos os livros no mundo, a Bíblia é certamente o livro mais singular. É o único livro que ousa colocar toda a sua credibilidade no fato de que é capaz de dizer antecipadamente coisas que irão acontecer. Nenhum outro livro religioso ousaria fazer predições do futuro e então basear sua veracidade no acontecimento de tais predições. E, além disso, a Bíblia não faz apenas uma profecia, mas centenas delas. A grande descoberta de hoje é a descoberta de que esses 66 livros que chamamos de a Bíblia, embora tivessem sido escritos por 40 pessoas diferentes ao longo de milhares de anos, descobrimos agora que eles formam um sistema integrado de mensagens. O que quero dizer é que descobrimos agora que cada número, cada nome de lugar, cada detalhe do texto estão lá através de uma cuidadosa construção e transcendem o próprio tempo. Existe esperança? Muitas pessoas encaram o livro do Apocalipse e a profecia bíblica como uma mensagem de tristeza e destruição. Mas a mensagem bíblica é uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação, uma mensagem para nos voltarmos para Deus que criou o céu e a terra, afirmando que podemos ter um relacionamento com Ele que irá durar a eternidade. O Evangelho são as boas novas. A essa altura, você pode estar pensando, afinal, é sem esperanças esse cenário que se desenrola diante de nós, a destruição que irá acontecer. Eu acho que ninguém pode negar isso. Como é que eu vou escapar? Bem, Jesus vai tirá-lo daqui, mas, sabe, eu não quero tentar convencer você de buscar Jesus como uma saída de emergência do julgamento nessa terra, ou do céu, ou do inferno. É preciso que tenha motivos melhores do que esse. Você deverá procurá-lo porque é a verdade, porque você é culpado e porque você quer que Deus seja vingado e quer voltar a entrar em contato com Deus e estar de acordo com sua vontade. Você sabe que Deus tem grandes planos para esse universo e você quer fazer parte disso e quer que Deus seja Deus e que haja seu modo em sua vida e nesse nosso universo. Então aceite o perdão que Ele ofereceu por seus pecados e abra seu coração para Jesus e estará a caminho. Com todas essas coisas que acabamos de ver, há esperanças? Você pode estar se perguntando se existe esperança, se a humanidade irá se aniquilar. Existem respostas? Bem, Jesus disse que se ele não voltasse, o homem aniquilaria a si mesmo, que nenhum ser vivo poderia sobreviver. Mas a esperança abençoada é o próprio Jesus Cristo. Ele está voltando. Ele vai criar um reino nessa terra. Haverá justiça, paz, alegria, amor e harmonia dentre os homens. Jesus disse que quando tais coisas começarem a acontecer, poderemos olhar para cima, ter esperanças, porque o Senhor estará chegando, o Redentor estará vindo para levar os seus para si. Vocês podem dizer, como é que vamos ter certeza de que Jesus Cristo irá me levar, que Ele me ama? Bem, a Bíblia declara que Deus não deseja que ninguém venha a perecer, mas que todos cheguem ao conhecimento salvador do seu Filho Jesus Cristo.
Aquele que nele crer não irá perecer, mas terá a vida eterna. E eu tenho boas novas para você. Há toda uma nova e maravilhosa era chegando e Jesus Cristo irá introduzi-la, e não o homem. E você poderá fazer parte dela se colocar sua confiança, sua fé e sua esperança no Filho de Deus, o Salvador do mundo, Jesus Cristo, neste tempo. Você decide, abra o seu coração, pense nessas coisas e veja o quanto Deus o ama e o plano de salvação e a finalidade que Ele tem em sua vida. O que devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia nos incentiva a estudar e testar todas essas coisas. É nossa esperança que você procure a Bíblia e investigue as afirmações de Jesus para provar que essas coisas são verdade. E conhecereis a verdade vos libertará.